E ali ele não comeu nem bebeu. E é importante também nesse momento aqui fazer, né, uma menção que estamos passando pelos 14 dias de jejum e oração então da igreja. Começou já ontem, né? E vai essa semana que vem, as redes estão orando, jejuando. E você também, à medida do possível, é importante que você esteja engajado também nesse jejum, nessa oração, para que em nome de Jesus Deus esteja agindo no nosso país, Deus esteja agindo, aplacando essa pandemia, curando a vida daquelas pessoas que estão enfermas. Então o que acontece? Os desertos muitas vezes não são a maneira que nós pensamos, mas o deserto sempre é um lugar de preparação. O povo de Deus passou pelo deserto, Jesus passou pelo deserto, tantos homens de Deus andavam pelo deserto, João Batista andou pelo deserto, errante, a fim de que fosse preparado pelo Senhor para algo maior para a vida dele. Após Deus usar ele, então, levou ele para o lugar do corte, ser moldado. Imediatamente mandou, Querite, e ali ele falou para ele que tinha corvos, ele ia enviar corvos para que o alimentasse. E ele iria beber então da torrente, de um ribeiro que ali existia. Imagina só, esse deserto não é igual aos outros desertos, não. É um deserto onde tem um corvo que foi mandado por Deus, corvos, para trazer comida, para trazer pão para Elias. É um deserto onde a água, essa água foi providenciada por Deus. Imagina só, se Deus te envia para algum lugar, se Deus te coloca em algum lugar para ser provado, para ser preparado, saiba que Ele irá te sustentar. Saiba que Ele irá cuidar da sua vida, Ele não vai deixar você desamparado, Ele não vai deixar você sozinho, sem o alimento, sem a providência. Ele estará com você, mesmo que seja na presença, talvez de corvos ou de um ribeiro, que não são criaturas formadas pelo homem, mas são formadas por Deus. E ali então, as pessoas que vão para um deserto como esse, a pessoa talvez pode até reclamar, dizer, mas eu não quero ser sustentado por corvo, eu não quero ficar bebendo de ribeiro, eu quero ter algo melhor para a minha vida. Mas pensa bem, no deserto, não é? No deserto é o lugar onde qualquer alimento é alimento, e a água que tem é a água que vai te saciar, dada por Deus. Talvez alguns possam até se acomodar, não querer mais sair dessa situação, mas não foi isso que aconteceu com Elias. A palavra diz que depois essa torrente ela secou, né? Os corvos não voltavam mais, pois que passou alguns dias, né? E aí o que aconteceu? Deus falou para Elias sair daquele lugar. Ou seja, talvez Elias, naquele exato momento, tenha pensado, meu Deus, o que aconteceu? Lá em Tiago, capítulo de número 5, eu vou ler o texto aqui, capítulo de número 5, verso de número 17, diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. A palavra de Deus diz aqui que Elias, ele era um homem sujeito aos mesmos erros. Ele estava sujeito às mesmas coisas que nós. E Elias, ele foi usado por Deus de uma maneira grandiosa, mas como um homem sujeito às mesmas coisas que nós, ele também naquele momento talvez tenha dito a Deus assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Será que ele não olhou para o céu e ficou procurando os corvos? Ficou olhando para a terra e procurando a água. Cadê aquele ribeiro? Cadê aquela água? E será que nesse momento talvez ele também não começou a reclamar? Ele não tenha começado a murmurar? A palavra não diz isso. Mas as pessoas, quando estão passando por momentos difíceis, sobretudo em momento de crise, parece que estas pessoas, elas se sentem com mais autoridade para reclamar. Porque vê só o que está acontecendo comigo, ainda vai sumir daqui a água que está aqui, os corvos foram embora, além de tudo isso que está acontecendo. Pensa bem que esse não é o momento de reclamar. Pensa bem que esse não é o momento de murmurarmos contra Deus, se as coisas não vão do jeito que a gente quer. Mas é o momento de fazermos o quê? Nos aquietarmos
e esperar a palavra de Deus, porque Ele tem algo sempre a falar, uma direção a nos dar, como Ele fez na vida então de Elias mais uma vez. Nós vamos voltar lá para 1 Reis 17, que aí é o texto que a gente leu a partir do verso número 8, que diz que então veio a palavra do Senhor, enviando ele a outro lugar. Então Deus começa a mostrar para Elias nesse lugar aqui, a sua soberania, quem ele é, como Deus age. E nós entendemos então, que este momento é o momento onde nós somos colocados do tamanho que Deus quer que nós sejamos. Jesus, quando veio aqui à terra, ele passou pelo gargalo da encarnação. Ele se diminuiu de uma forma gigantesca para que fosse então colocado do tamanho que Deus precisava usá-lo nesse momento, como um homem, na forma de um ser humano. Então um Deus que se tornou homem, esse era o querite de Jesus. O querite de Elias era esse lugar onde ele era alimentado por corvos e por um ribeiro. O querite de Jesus é o gargalo da encarnação. Qual é o nosso querite? Aonde nós vamos ser cortados? Aonde nós vamos ser então colocados pelo Senhor do tamanho que Ele quer que nós sejamos? Talvez seja agora, exatamente neste momento, nessa pandemia que está acontecendo. Os planos de Deus são maiores que os nossos. Então os planos de Deus não estão subjugados aos momentos, às crises, às circunstâncias que nós estamos vivendo. Saiba que nesse exato momento, Deus pode estar fazendo algo maravilhoso, está nos preparando para algo maior nas nossas vidas. Nesse exato momento somos moldados, somos cortados. Ele quer nos deixar do tamanho que Ele precisa para que sejamos usados por Ele. E aqui eu gostaria de passar então ao segundo ponto desta mensagem. No verso número 8, vem a palavra do Senhor então a Elias. Depois que acabou os corvos, acabou a água, a palavra de Deus veio para Elias dizendo: dispõe-te, verso 9, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a mulher viúva que te dê comida. Então se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, ali estava uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou, ele disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Nesse momento aqui, nós temos Deus então direcionando Elias novamente para um outro lugar, para uma outra situação. E nesse exato momento, ele vai para Sarepta. O significado de Sarepta é o significado que mostra Deus trazendo Elias para uma vida então de confiança e comunhão com ele. Significa fundição. Traz Elias para perto. Nesse momento Elias é trazido para mais perto de Deus. E nesse momento então ele vai ser alimentado neste momento por uma viúva pobre, porque a palavra viúva na Bíblia é quase sinônimo de pobreza. Viúvas eram mulheres sofredoras, eram mulheres que passavam por dificuldades e lutas, eram mulheres muitas vezes que perderam seus maridos nas guerras, e por diversos motivos, e muitas vezes essas mulheres eram deixadas de lado, porque se ela não tivesse bem, se o marido dela não fosse um marido rico, ninguém ia desposá-la, ninguém ia pegar ela para ser esposa, porque ela não tinha nada. E o que acontece? Nesse momento ele vai então à casa dessa viúva para ser alimentado por essa viúva. Pensa bem, que Deus tinha planos na vida de Elias, mas tinha planos na vida dessa mulher também, de usar ela nesse momento, mais uma vez como um canal da bênção, usar ela para que ela alimentasse um homem de Deus, o profeta, naquele exato momento. E ele vai então a Sarepta. Sarepta é o lugar então onde Deus tem plano de nos conectar, plano de nos trazer para perto, para comunhão. Ele tem um plano de nos fazer chegar e andar junto com Ele de uma forma mais próxima a Ele. E é isso que Deus está fazendo com Elias. Presta atenção, que Deus está levando Elias por caminhos em que Elias vai descobrir coisas novas a respeito do ministério, a respeito da vida com Deus. E Elias vai até essa viúva por ordenança de Deus, e o homem profetizou, e agora é sustentado por uma viúva. Essa viúva em específico, a palavra de Deus mostra que ela não tinha nada, porque quando o profeta chamou ela, quando ele falou com ela, e ela já falou: eu não tenho nada, eu vou pegar 2 cavacos aqui,
eu tenho só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu vou pegar 2 cavacos, vou cozinhar uma pequena comida, um pouco de porção de comida aqui, e eu e os meus filhos, o meu filho, nós vamos morrer depois. Já tinha acabado a esperança. Já tinha acabado daquela mulher qualquer expectativa de que viria a salvação para a vida dela. Mas naquele momento algo novo começava a acontecer. Naquele momento algo diferente começava a acontecer. Pensa bem, que o profeta chegou na casa daquela mulher. Deus naquele momento entrava na casa daquela mulher. Pensa bem que a esperança ia começar a nascer novamente na casa daquela viúva. E Deus começa então a fazer algo maravilhoso. Presta atenção, que ele então falou para ela, vai então pegar lá, né, a lenha. Mas antes de você pegar e fazer a comida para você, você vai fazer para mim. Deus falou por boca então do profeta para aquela viúva. E ele então, naquele momento, falou para ela, profetizando, no verso de número 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amém? Desta mesma maneira, meu irmão, eu proclamo em nome de Jesus que na tua casa não vai faltar a comida. Na tua panela não vai faltar a comida, não vai faltar a provisão de Deus em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus pela palavra de Deus, assim como essa palavra nesse momento já é uma profecia do Senhor para a sua vida, eu lanço essa palavra sobre você, que Deus irá abrir portas. Se você está desempregado, Deus vai abrir portas. Se você está passando por dificuldades e lutas, Deus vai ao teu encontro neste momento. Deus vai fazer algo diferente, algo novo. Deus vai levantar você neste momento. Você que está cabisbaixo, você que talvez está triste, você que está sem expectativa de vida, você que está cansado, talvez você já está decretando o seu próprio final de vida. Saiba que Deus, ele tem algo extraordinário para fazer na tua vida. E assim o profeta, ele profetizou neste momento que a comida não iria acabar na vida e na casa daquela mulher, mas ele pediu uma prova de fé dela, que ela fizesse primeiro um bocado de comida para ele. E ela fez. Pensa bem que muitas vezes Deus vai pedir de nós uma prova, das nossas vidas, uma prova de fé. Nós vamos precisar se voltar para Ele, orar, confiar nele. E é isso exatamente o que está acontecendo. É isso que Elias começa a fazer neste momento. Presta atenção que quando Deus mandou ele profetizar a Acabe, ele profetizou. Mas quando Deus mandou ele à casa da viúva, Deus não falou para ele multiplicar o pão na casa dela. Deus não falou para ele que era para ele fazer aquilo naquele momento. Sabe o que aconteceu? Elias começou naquele momento a entender o que Deus estava fazendo na vida dele. Como numa iniciativa própria, como num ato espontâneo, um profeta de Deus, um homem usado, inspirado por Deus naquele momento, movido pelo Espírito Santo de Deus, orou para que o sustento viesse na vida e na casa daquela mulher. Presta atenção que ele está começando neste momento a agir tendo uma vida profética que está em comunhão com Deus. Ou seja, fazendo aquilo que Deus faria, que Jesus faria, se Jesus estivesse lá. E não é assim que nós temos que viver? Não é assim que nós temos que fazer? Muitas vezes nós chegamos em alguns lugares, nós ficamos pensando o que nós vamos fazer. Eu acho que é isso que Elias fez. Mesmo que Deus não tenha dado uma ordem específica, se você chega numa casa, é isso que a palavra diz, se eu chegar numa casa, as pessoas estão com fome, eu orar, ir embora, despedi-las, e não der comida para elas, isso não é válido. Eu preciso orar, mas é importante também que eu, de alguma maneira, leve comida, que eu faça algo para que a provisão aconteça na vida, na casa daquela pessoa. Ou seja, isso é um ato natural daquele que tem Cristo Jesus no coração e quer ver o melhor da vida daquela pessoa. E nesse momento, então, Elias ele já começa a fazer algo de uma maneira espontânea. Inspiração profética é natural. A compreensão de que ele é um agente de Deus na vida daquela pessoa o fez agir movido pelo Espírito Santo de Deus. E ele já profetizou naquele momento na vida daquela mulher. Nós devemos compreender o nosso papel como cristãos e agir da mesma maneira. Não devemos procurar um jeito só de nos salvar.
Talvez chegue o momento da crise, as pessoas estão vivendo pelo egoísmo, pensando em si, pensando apenas no que vai fazer para se salvar. Aí eu preciso